Fala pessoal, tudo bem? Quem fala é o Fábio Sobreira da Bizu Consulting. A gente fala nesse canal aqui sobre diversos assuntos, principalmente relacionados a investimentos e educação financeira, mas também sobre empreendedorismo. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, fica aí no canal, segue a gente e considera aí curtir o vídeo, porque eu vou falar hoje sobre o assunto do momento, o assunto do dia, hoje aqui, dia 24 de maio, a Petrobras, aquele dona do mercado aí, mais falada empresa dos últimos dias, e hoje, então, nesse Fala, nós tivemos aqui duas notícias importantes, vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Uma delas falando dos dividendos da Petrobras, que anunciou e pagou a partir de ontem, para quem estava posicionado ontem, 3,71, dá mais de 10% de dividend yield só dessa vez, já acumulando nos últimos 12 meses mais de 36% de dividend yield, pessoal. É um dividendo absurdo. E isso vem, é claro, porque a empresa teve um lucro absurdo, dado a alta da commodity, dada a alta do barril de petróleo, a empresa está lucrando muito, e aí vem o lado bom e o lado ruim da Petrobras, né? Lucrando muito, vem todo o problema político, e esse problema político é o que fez hoje a ação cair mais de 4%, não mais de 14%, como muitos sites estão colocando aí, porque esqueceram de fazer o ajuste. Se vocês verem aqui, o preço de fechamento da Petrobras de ontem foi R$ 32,55, você olha aqui, R$ 32,55, e não 36,20. Se você botar aqui o período mensal, você vê que muda, porque fechou 36,20, fez seu ajuste por causa do dividendo, caiu para 32,55. Então, não, a Petrobras não está caindo quase 15% hoje, ela está caindo mais de 4%, tá bom? Já começa por aí, muito site fazendo anúncio errado. E aí a gente vê o quão uma ação pode ser volátil por causa de influência política e não por causa somente dos seus balanços. A gente entra na teoria dos mercados eficientes até, né? Onde as empresas são avaliadas não somente por aquilo que elas conseguem gerar de lucro, mas também por aquilo que elas têm no seu dia a dia. A questão macro, a questão de política, a questão fiscal, tudo que o mercado enxerga numa empresa desse tamanho, onde o mundo inteiro está olhando para ela, acaba influenciando muito no seu preço, infelizmente. Enquanto as questões micro, ou seja, o balanço da empresa deveria ser o mais importante, no caso da Petrobras, muitas vezes até a commodity está subindo e ela está caindo por coisas como essa que a gente vê o tempo todo na empresa. Vou perguntar, a Petrobras é uma boa empresa para investir? Pelos seus números, sim, pela sua história, principalmente, pelo seu momento atual político, até de eleições chegando aí, pode ser uma gigantesca furada, tem que tomar muito cuidado. Porque se você olhar, e aí eu vou compartilhar aqui o gráfico de novo, se você olhar para o gráfico da Petrobras, você consegue ver que ela está numa tendência de alta já faz algum tempo. Se a gente pegar aqui março de 2021 já estava em alta. Se você quiser pegar aqui, desde o início da pandemia, a alta é ainda maior, né? Mas se você fizer uma gestão aqui da Petrobras, desde março de 2021 até agora, pouco mais de um ano, você vai ver que ela deveria estar perto da sua média de 200 dias. Os últimos 200 dias, a média dela foi em torno de 23,85 e é mais ou menos onde está essa linha de tendência de alta aqui. Se você pegar períodos mais recentes, a linha de 20 dias e de 9 dias, você vai ver que tem uma projeção um pouco maior. Mas a gente tem essas linhas mais longas como um suporte muito maior da empresa do que essas linhas mais curtas. Você vê que de vez em quando ela fura essa linha mais curta, mas ela não está saindo dessa linha mais longa. Então, a gente pode ser que a Petrobras venha cair para preços perto de R$ 23? Pode, pessoal, é óbvio que pode, e o gráfico nos diz isso aqui. Mas também, se a gente for analisar outros fatores da Petrobras, como o preço sobre lucro dela, que é extremamente baixo, até mesmo para os seus pares internacionais, está próximo aí dos pares dela lá na Rússia, por exemplo, por toda a questão da guerra, e para o seu preço sobre valor patrimonial, você pode chegar aí a um preço de mais de R$ 70, quase R$ 80. Mas se você colocar o crescimento médio da receita e a média bem baixa de margem nos últimos anos aí, você vai ver que a Petrobras deveria estar 32, que é perto do que ela está, até menos do que 32 agora. Se você fizer ajustes, né, e evaluation, um pouco disso, fazer ajuste para lá e ajuste para cá, colocar, por exemplo, que a Petrobras vai crescer aí em média de 10% ao ano, e a margem vai ficar em torno de 0,05, ou seja, 5%, você já chega ali em R$ 72 ali na Petrobras, ó, até perto do modelo de Graham, que não é nada absurdo, ela tem uma margem de 5, já que a margem média dela fica ali entre 8 e 9, você tem um crescimento de 10, o crescimento dela até está próximo disso aí também, depende muito do período que você pega, é sempre muito complicado analisar crescimento.
Então, fazendo análise bem simples, pessoal, sobre a Petrobras, você vê que a empresa é uma empresa que tem bons números. Então, se eu pegar, por exemplo, os números da Petrobras aqui e analisar somente a questão numérica da empresa, a margem dela está extremamente alta, 30%, 3 vezes acima da sua média histórica. Todos os indicadores dizem que estão subindo a receita, a margem, o lucro, a dívida dela está controlada, o ROI e o ROIC dela estão controlados. Então, é uma excelente empresa em termos numéricos. Mas quando a gente olha para todo esse emaranhado de questões que envolvem a empresa e todo esse ruído que acontece o tempo todo, seja com relação aos seus próprios dividendos, seja com relação à política, aí eu acho que, para quem pensa em ações para longo prazo, é muito complicado você saber quanto que uma empresa quanto a Petrobras vale. Ela tanto pode valer o que ela realmente está valendo hoje, está seguindo a chamada hipótese dos mercados eficientes, que significa que não é só o que acontece dentro da empresa e as projeções, mas tudo aquilo que envolve o mercado como um todo, que dá preço à empresa. Então, ela está sempre bem precificada. E eu acredito que no preço, no caso da Petrobras, ela está sempre precificada, porque tem tanto ruído e tanta coisa que pode acontecer, tanto com a sua commodity, quanto com o governo, que é o seu principal controlador, que atrapalham qualquer projeção da Petrobras. Imagina que se eu falo da Vale, teoricamente eu estou falando do preço da commodity. Se a commodity subir, a Vale sobe, se cair, sobe, desce. Agora, a Petrobras ela é tão difícil que às vezes a commodity petróleo sobe e a Petrobras cai, então você não consegue sequer prever a Petrobras com relação à sua commodity tão grande que é a influência. Então, se você quer investir na Petrobras, saiba, se a gente for fazer um bom valuation, uma boa precificação, ela pode passar de R$70 e ter um upside de mais de 100%. Mas se você for olhar as questões políticas, ela está precificada. Não tem qualquer ganho, a não ser o risco de você poder perder ou ganhar, que é normal em qualquer ação. Não tem nada de graça, não tem nada deixado na mesa. E se você olhar pelo gráfico, ela está subindo, tende a subir, tem um suporte ali ainda muito baixo, ali nos 23, ali, que eu acredito que é o melhor suporte, que é a linha dos 200, que combina ali com o suporte que vem desde março do ano passado, e que pode sim ser um preço que ela pode chegar ali, dada a questão política e a questão de eleição que a gente tem hoje. É muito difícil dizer se a Petrobras vai subir ou vai cair, principalmente no curto prazo, e até mesmo no longo prazo, porque ela depende muito de uma commodity para poder dizer se ela vai continuar boa ou não. Só que essa é uma questão que você precisa pensar para você. Eu quero ter todo o risco de investir numa empresa como a Petrobras, ou eu vou escolher outras empresas do setor? Você tem lá a Enalta, você tem a PetroRio, você tem a Cosan, por exemplo, que eu particularmente prefiro e indico, mas aí é da opinião de cada um. Você quer mais estabilidade e mais segurança nos seus investimentos, ou você gosta mesmo dessa oscilação, dessa possibilidade de explosão de cotação. Lembrando, olhar pela Petrobras agora, só pelo dividendo gigantesco que ela está pagando, não faz qualquer sentido. Primeiro que já foi pago o dividendo, não quer dizer que ela vai continuar pagando, mesmo que algumas projeções digam que sim, porque tudo depende do futuro. Você compra a ação hoje, projetando tanto o seu caixa atual quanto o seu caixa futuro. Se ela distribuiu o caixa, ela deixou de valer aquilo ali, o caixa veio para o seu bolso. Vamos parar com esse negócio de achar que dividendo é lanche grátis e que o preço da cotação tem que voltar para o preço anterior, que não faz o menor sentido, a não ser na nossa cabeça, os vieses comportamentais que existem, como, por exemplo, a ancoragem. Vou dizer, chegou a 36,20, tem que voltar para 36,20. Não faz o menor sentido. Ou até mesmo, estou ouvindo dizer, todo mundo dizer que a Petrobras está barata, então eu vou comprar, porque agora caiu, vai voltar, e aí a gente chama de viés de disponibilidade. Tudo isso influencia na cotação da empresa no curto prazo. No longo prazo, pessoal, o que vai valer mesmo são seus balanços e aquilo que ela consegue trazer de benefício futuro. Tá bom? Se você gostou, curte o vídeo, compartilha e até o nosso próximo.